Então, nós vamos começar a nossa discussão hoje, obviamente, né, mostrando imagens. Vai ter texto também, pouco texto, mas obviamente nós vamos começar mostrando imagens. Talvez a primeira pergunta é: por que os seres humanos usam imagens? Por que os seres humanos têm a capacidade de representar o mundo por meio de imagens? E por que utilizam esse tipo de representação do mundo? Ela não visa necessariamente a comunicação de um ser humano com o outro que vivem e ocupam o mesmo espaço. Ela começou a ser utilizada, em primeiro lugar, para tornar o ausente presente. E, em segundo lugar, a imagem ela é uma forma de nós nos comunicarmos com outras gerações e com outros grupos de pessoas que não o nosso grupo originário. Eu creio que talvez o exemplo mais claro que a gente tem disso é o exemplo da arte rupestre. E esta imagem aqui, a imagem ela é apelidada lá na Serra da Capivara de O Bonecão. Essa figura ela tem mais ou menos uns 70 centímetros de altura, ela não é uma imagem pequena, ela é bem grande. E ela mostra um ser humano cabeludo, como nós podemos ver, os cabelos arrepiados, e um ser humano do sexo masculino, né? E talvez o que nos intrigue seja por que alguém 50 mil anos atrás fez esta pintura na parede. Possivelmente fez essa pintura porque ele desejava tornar a imagem de alguém, né, presente, ou mostrar a outras pessoas que ali viveram grupos, que esses grupos tinham valores, que esses grupos observavam o mundo de uma determinada maneira. E assim como nós temos imagens como esta de um ser humano isolado, nessa região onde existem muitos e muitos sítios arqueológicos, nós encontramos vários estilos e também figuras de de animais de outras espécies, de diversas espécies, cenas de cotidiano, cenas de ritualísticas e também imagens abstratas. O que nos sugere que vários grupos diferentes habitaram essa região e cada qual com seus propósitos. De uma certa forma, né, estas imagens elas são expressão da identidade de um grupo social. E essa função inicial é uma função inicial que não se perdeu, a função da presentificação do ausente. Ora, o estatuto dessa imagem, tornar uma coisa ausente e presente, não me parece muito diferente do que nós observamos aqui, quando estamos diante de um ícone da Virgem, que tem também essa função de mostrar uma imagem sagrada, a imagem, né, da mãe do Salvador com o bebê no colo. Eu não coloquei nenhuma legenda aqui propositalmente, porque nós vamos voltar a este caso, né? Eu queria que nós entendêssemos a imagem por ela mesma e, portanto, que nós entendêssemos que aqui também, apesar de não estarmos falando de pessoas de carne e osso, nós estamos falando, né, desta mesma função, tornar uma coisa que não está entre nós presente. Da mesma maneira, nós podemos entender isto aqui. Este é o pintor norte-americano Jackson Pollock, e enquanto executa uma das obras pelas quais ele se tornou internacionalmente conhecido. São pinturas feitas com uma técnica de gotejamento, né, uma técnica que é chamada de dripping, e que ele executava caminhando sobre as telas que eram colocadas no chão. Ora,
essa fotografia ou esta imagem fotográfica nos apresenta uma coisa que não existe mais: o processo de execução de uma obra por um artista. É interessante nós observarmos que, diversamente desta imagem, em que nós temos uma imagem da tela que ele pintou, nós temos aqui uma grande diferença de uma coisa para outra. São imagens? São, mas essa aqui é a imagem de uma pintura. E esta pintura é uma pintura abstrata, ou seja, ela não representa nada que possa ser observado no mundo sensível. A imagem é algo transitivo. Toda imagem é imagem de alguma coisa. Não existe uma imagem que não seja imagem de. Então, no caso, isso que nós estamos vendo é a imagem de uma pintura abstrata executada por Jackson Pollock. Ou aqui é uma imagem do artista Jackson Pollock executando uma pintura. E aqui uma imagem da Virgem Maria com o bebê no colo. A diferença dessa imagem é que ela foi executada com uma finalidade sagrada. Ela também remete a uma realidade que não é observável. No entanto, ela continua comovendo e emocionando as pessoas, apesar dos séculos. Por grande parte da história da humanidade, a imagem foi uma coisa raríssima. Inclusive, se nós pensarmos nas pinturas rupestres que foram executadas nas cavernas europeias, nós vemos que são imagens feitas em lugares muito difíceis de serem acessados. Ou seja, elas não foram concebidas para serem vistas o tempo todo. Mesmo a imagem ou o ícone da Virgem Maria, como a gente tem aqui, ela poderia ser vista dentro dos templos religiosos, com o passar do tempo na casa dos devotos, mas essa não era uma imagem que ficasse pela rua, abundante. A invenção da fotografia certamente contribuiu para isso, para que isso acontecesse, para que as imagens fizessem parte do cotidiano e pudessem estar presentes em vários lugares na vida. A cultura do digital tornou a todos nós produtores, multiplicadores, reprodutores e difusores de imagens. E essa extraordinária abundância que nós temos da imagem não diminuiu o poder que ela tem sobre nós. Quanto mais abundante ela é, mais poderosa ela parece ser. E muito desse poder está no fato de que a nossa relação cotidiana com a imagem, ela parte do esquecimento de que a imagem é algo transitivo. Ou seja, nós esquecemos que as imagens são imagens de alguma coisa e nós tendemos a confundir aquilo que a imagem representa com o próprio representado. Não é à toa que, quando nós chegamos neste caso, nós dizemos Charlie Chaplin. Nós não dizemos são retratos de Charlie Chaplin em momentos diferentes da sua vida. Agora, quando nós estamos diante disso, nós não estamos mais falando de Charlie Chaplin, nós estamos falando de Carlitos. Ou seja, nós falamos de um personagem que Charlie Chaplin representava. Então, esta é uma confusão comum. Olhamos a imagem e nela não vemos mais a imagem.
Nós olhamos a imagem e vemos o que está representado nela. Esse fenômeno ele é chamado de transparência. Ou seja, nós não percebemos mais na imagem o seu caráter imagético, o seu caráter de representação. Nós vemos a imagem e percebemos tão somente aquilo que é representado. E algo que é representado nos emociona de uma maneira ou de outra. Da mesma maneira, né, quando eu olho para isso, eu não digo, é uma foto da Torre Eiffel. Né? Quando eu olho para isso, eu digo, a Torre Eiffel, eu gostaria de estar aí. Ou, que bons tempos eu passei quando estive aí. Ou ainda, é meu sonho visitar a França. São várias as recordações, são vários os sentimentos, são várias as emoções que aquilo que é representado evoca. E não é porque a imagem é abundante que ela deixa de suscitar estas emoções. Muito pelo contrário, ela suscita cada vez mais estas emoções. Ora, quer se trate de uma fotografia como essa que está aí em cima, que é a fotografia de um cachimbo, quer se trate de uma obra de arte que também representa o mesmo objeto, eu olho para a fotografia e olho para esta pintura e digo cachimbo. Por quê? Porque nós usamos porque a transparência da imagem nos leva a perceber o representado e não o caráter imagético. E o que é representado se coloca, né, de uma maneira extremamente assertiva imediatamente à minha visão. Ora, René Magritte, quando fez esta pintura, ele escreveu um texto, ou seja, ele associou a imagem justamente à racionalidade. Ele disse: isto não é um cachimbo. E isto não é o cachimbo porque isto é a pintura de um cachimbo. Ou seja, Magritte brinca com este caráter representacional e imediato da imagem. E é por isso que ele coloca isto não é um cachimbo. E, aliás, é por isso também que o título da obra não é isto é um cachimbo. O título da obra é A Traição das Imagens. Ou seja, o conceito da obra reside justamente na indicação direta de que o nosso relacionamento com as imagens se dá pelo que é representado e, portanto, pelo nosso esquecimento do próprio caráter imagético que ela é, ou o seu caráter opaco. A arte, ela reveste a imagem de um caráter opaco, ou seja, a obra de arte, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, né, justamente a partir do momento em que a fotografia é utilizada para a representação das imagens da realidade ou do real, a arte ela pode se revestir deste caráter opaco. Ou seja, nós vamos entender a obra de arte como produto de um artista. E ali o que é representado é tão importante quanto o artista que faz a representação. Né? E é exatamente o que a gente tem aqui. Né? Na primeira imagem, na fotografia, a transparência da imagem. Na pintura do René Magritte, o caráter opaco da imagem, ou seja, a obra de arte referindo o fato de que nós temos
esta relação equivocada, né, com as imagens. E no século XX, por exemplo, um grande encanto acontece ou aparece aqui. Quando nós temos, né, a arte pop, muito curiosamente, uma arte que se funda não só no conceito de representação, mas se funda no conceito de representar aquilo que é amplamente representado. Quando Andy Warhol fez isso, ele fez no momento em que Marilyn Monroe era um ícone do cinema americano, a mulher mais desejada do mundo, que povoava a mente de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, mas que já não vivia mais. Esse retrato é feito a partir de uma foto de estúdio, igual a milhões de outras que foram difundidas em jornais, em revistas e no cinema. Era a imagem de uma pessoa substancialmente ausente. É justamente aí, né, que o Andy Warhol buscou a força dessa imagem. Então é tão interessante, né, que mesmo baseada na representação, né, de algo que é amplamente representado, né, o Andy Warhol marcou ali claramente a sua presença e a sua autoria. Talvez hoje, passados mais de 50 anos da morte da Marilyn Monroe, grande parte da humanidade já não se emocione com a imagem dela. No entanto, o Andy Warhol, o artífice, o artista que fez essa obra, eles passam a se identificar diretamente com tudo que ele realizou. Então as pessoas hoje, elas olham para essa pintura, por exemplo, e não dizem só Marilyn Monroe, elas dizem Andy Warhol. Ou seja, será que nós estamos aqui criando um outro tipo de mito ou um outro tipo de sobrenaturalidade, né, em que o artífice, ele próprio, né, se transforma num Deus? É uma questão. E eu creio que essa questão que eu vou lançar a vocês para que reflitam, ela me parece muito clara quando nós falamos desta pintura. Certamente a pintura mais famosa, mais célebre de todos os tempos. Mas também acontece que as pessoas... Ninguém sabe quem foi Mona Lisa, no fim das contas, né? E, inclusive, mitos em torno, né, desta pintura são inúmeros. Histórias inúmeras, teorias inúmeras. É talvez a obra de arte mais mitificada do mundo. E, em alguns momentos, também se confunde, né, a pintura com o próprio autor, e também se diz Leonardo da Vinci. Utilizando a imagem da Mona Lisa, ou colocando ou fazendo com que a imagem da Mona Lisa se inscreva, né, no imaginário do viajante internacional ou do turista internacional, que nós observamos isto. Que nós observamos, portanto, hordas e hordas de pessoas, né, que vão a Paris, visitam o Museu do Louvre com a única e exclusiva finalidade de representar a Mona Lisa e dizer assim: eu estive aqui. Pelo menos até bem pouco tempo eram verdadeiras romarias de visitantes, tanto, né, no que diz respeito à imagem sagrada, como esta que diz respeito a um ícone de consumo, né, nós estamos falando, né, do poder da imagem e da confusão, né, que nós fazemos com a maneira como nós nos relacionamos com a realidade por intermédio delas.
porque eu creio que não é à toa que 99% das pessoas que estão aqui, que nós podemos ver nessa fotografia, né, ou mesmo na anterior, estão com um telefone celular na mão. Eles se relacionam com essa pintura de uma maneira mediatizada, ou seja, eles se relacionam por meio de uma imagem digital. Muito bem, e era este o meu recado hoje. É um curso muito sintético, é um curso muito preciso, é um curso voltado para nós discutirmos filosoficamente o que é a imagem e para que nós possamos compreender do ponto de vista sociológico e até psicológico o papel que a imagem tem no nosso mundo de hoje e na maneira como ela contribui para que nós forjemos a nossa autoidentidade. Nós vamos partir do pressuposto de que nas sociedades contemporâneas a identidade não é algo dado, é algo que se faz por meio de escolhas. E muitas vezes essas escolhas estão relacionadas à maneira como nós construímos o nosso imaginário. Imaginário este que quase sempre oposto da realidade. Ele é muito mais o fruto dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas expectativas, da nossa vontade de sermos aceitos e inseridos dentro de certos grupos sociais. Também da nossa vontade e do nosso desejo de ter sucesso.